Pastor Wilson pregando a palavra. Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, como é bom estarmos na presença do Senhor, neste culto maravilhoso. Como seria tremendo se Jesus nos arrebatasse agora. Ia ser maravilhoso continuar esse culto lá no céu, não é verdade? Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dos jovens, dos adolescentes. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão à frente, desses conjuntos, o diácono Igor, o diácono Fabrício, o presbítero Edson e suas esposas. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é urgente. A mensagem do Evangelho, ela sempre é urgente, porque pode ser a última noite que alguma alma aqui vai ouvir a mensagem do Evangelho. Pode ser talvez o último sermão que alguém vai ouvir aqui esta noite. Por isso, você que já entrou aqui e que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, a primeira coisa que você precisa entender é que você não está aqui apenas para assistir um culto. Não, aqui a gente não assiste culto, aqui a gente cultua, aqui a gente adora. E você veio aqui pelo Espírito Santo de Deus para tomar uma decisão, para entregar a sua alma a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus está se cumprindo, e esta noite você vai entender que o retorno do Senhor está cada dia mais próximo, amém? Nessa noite vamos fazer menção da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 6, Mateus 25, a partir do verso 6, olha o que diz a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as que não estavam preparadas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus então deixa-nos aqui um alerta: vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor, irmãos e irmãs, aqui esta noite, você também que nos assiste através da internet, o Senhor Jesus, ele falava muito através de parábolas. E aqui, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus pregando um sermão escatológico. Jesus vai falar dos acontecimentos finais. Já no capítulo 24, ele fala do princípio das dores e também da grande tribulação. Jesus fala do arrebatamento da igreja, Jesus fala da vinda do anticristo, Jesus fala do grande cerco que os judeus vão experimentar na grande tribulação, da perseguição, do antissemitismo extremo e também da perseguição aos cristãos antes do arrebatamento. Aqui no capítulo 24, já no verso 3, os discípulos vão perguntar ao Senhor, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, eles disseram: Senhor, diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Algumas tradições vão estar o fim dos tempos, porque a palavra aqui
para mundo, no original grego, aion, significa era. Então a melhor tradução aqui é: Senhor, quando será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Porque eles estão falando não do fim do planeta, eles estão falando do fim de uma era. Esta era que nós estamos vivendo, que se iniciou desde o dia em que Jesus veio a este mundo e começou a pregar o evangelho. Estamos falando da era dos gentios, da era da graça, deste tempo de pregação do evangelho, em que estamos anunciando o ano aceitável do Senhor, o tempo do jubileu. Esta era que se iniciou com a vinda do Messias. Eles perguntam: Senhor, quando será a tua vinda e o fim desta era? Jesus então começa a lhes responder. Jesus vai falar dos acontecimentos finais. Ele fala das guerras, dos rumores de guerra, ele fala da perseguição aos seus discípulos, dos falsos profetas, do aumento do pecado. Jesus vai entrar também na grande tribulação, e aqui no verso 32 de Mateus 24, ele já nos apresenta um grande sinal da sua vinda. A partir do verso 32, Jesus vai nos falar da parábola da figueira. Na parábola da figueira, Jesus então está nos falando de Israel. O Antigo Testamento, Deus compara Israel por várias vezes com a figueira. Jesus vai dizer então a respeito de Israel: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mas no verso 34 ele fala algo interessante: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, sem que todos esses eventos que ele havia predito acontecessem. Então Jesus fala de uma geração. Você vai se perguntar: mas que geração? A geração de Jesus lá, quando ele estava encarnado, passou. Que geração ele está falando? Ele está falando de uma era? Ele está falando deste tempo da graça? Não, ele está falando da geração da figueira. Ele está falando aqui a partir do verso 32, o grande sinal dos últimos dias, que é o tempo da restauração de Israel. Ele está falando desta geração, a geração da figueira. Jesus então está nos deixando já um sinal da sua vinda. Ele está deixando claro que nos últimos dias Israel tornaria a brotar folhas, e ele voltaria a dar ramos, que Israel voltaria a ser uma nação. Olha como isso é interessante, porque lá no início de Mateus 24, ele vai dizer que o templo vai ser destruído. Ele vai dizer: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém foi destruído, os romanos tomaram Israel, tomaram controle de Jerusalém, e de lá até os dias atuais, os gentios têm pisado aquela terra. Mas nos últimos dias, o Senhor já havia predito que ele voltaria a restaurar a nação de Israel. O primeiro grande sinal da volta de Jesus Cristo, então, está relacionado ao povo de Israel. Essa nação tão complexa, essa nação que todos os dias você vê notícias sobre ela. Agora você tem visto todos os dias guerras, conflitos que estão se intensificando no Oriente Médio. Essa nação que sempre está nos noticiários, uma nação que retornou a ser uma nação, um estado organizado há poucos anos. Olha só o que diz a palavra a respeito da restauração de Israel. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 24 em diante, o Senhor está dizendo: tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus está dizendo: eu vou trazer os judeus de todas as nações e vou trazê-los de volta para a sua terra. Isso lá atrás, ainda antes de acontecer a grande dispersação dos judeus pelo mundo. Lá em Ezequiel 36, Deus está dizendo: então espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, porque o judeu, ele tem um coração duro. O judeu não gosta
de cristão. Aquele judeu ortodoxo, ele não gosta da gente. Vai lá pregar o evangelho lá em Jerusalém, para você ver se eles não cospem, se eles não lançam pedras, se eles não te expulsam daquele território. Eles não gostam, mas a Bíblia fala que o coração deles é duro. Isso não me dá motivo para ser um antissemita. Isso não me dá motivo para dizer que Israel não faz parte do plano de Deus. Não me dá motivos para dizer que Deus substituiu Israel pela igreja. Não há motivos para eu odiar a nação de Israel, ainda que eles cometam erros, porque eles cometem erros. O Senhor está dizendo: eu vou purificá-los de suas imundícias. Deus há de tratar com eles também. Eles também vão pagar o preço dos erros que eles cometeram. Mas a Escritura é clara que o Senhor tornaria a restaurar a nação de Israel, que os judeus voltariam para aquela terra. E você sabe que eles estão retornando. Isto é um sinal para os gentios, isso é um sinal para a igreja, que Deus está restaurando a nação de Israel, goste de você, dos judeus ou não. Ainda que você tenha uma visão política sobre Israel e diga: ele é apenas um estado sionista, é apenas um estado fundado pela Inglaterra e por interesses americanos. Ainda que você tenha uma visão política do atual estado de Israel, você não pode ignorar as profecias, porque nos últimos dias aquele povo estaria lá, nos últimos dias aquela nação estaria lá, e nos últimos dias são eles que vão ver o Filho do Homem descendo das alturas dos céus, juntamente com toda a terra, que vai contemplar este evento glorioso. É lá que Jesus vai pisar, é naquela terra. Mais uma vez o Senhor retornará. Para eles vai ser algo novo, mas para nós não vai ser novidade, porque nós já sabemos que Jesus retornará. Aleluia! Glória a Deus. Então Israel, essa figueira está brotando. Agora, que geração é essa? Que geração é essa? Lá em Gênesis 15, a partir do verso 13 ao 16, o Senhor vai dizer a Abraão: a tua descendência será peregrina em terra estranha. Eles serão afligidos na terra do Egito por cerca de 400 anos, e eu tornarei de volta para cá a quarta geração. Então entenda que uma geração bíblica tem cerca de 100 anos. Lá em Salmos 90, no verso 10, Moisés escreveu que o tempo da nossa vida é 70 anos. Se chegarmos pela nossa robustez aos 80, daí para frente é canseiro e enfado. Então uma geração bíblica tem cerca de 70, 80, no máximo 100 anos. E por que eu estou falando disso? Porque hoje o atual estado de Israel, a figueira que está brotando, já tem 77 anos. Irmão, nós somos a geração da restauração do Estado de Israel. Ainda que você não entenda muito sobre isso, se você pesquisar, você vai ver que muitas coisas estão prestes a acontecer lá naquele território, lá no meio daquele povo, com toda aquela confusão. Profecias estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. O templo vai ser reedificado. O Instituto do Templo em Jerusalém vai reconstruir o templo de Jerusalém, como disse o Senhor Jesus, que ali o anticristo colocará a imagem da assolação. Estamos vivendo este tempo, a restauração final do povo de Israel. Agora veja como isso não é distorção bíblica, porque em Mateus 24, no início, o que Jesus falou? Não vai sobrar pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Aí lá na frente, quando ele fala da grande tribulação, ele vai dizer: quem lê que entenda o que disse o profeta Daniel, quando a imagem do assolador estiver no lugar santo, que vocês então corram, porque Jesus agora está dizendo que este mesmo templo seria reedificado. Olha isso, todas essas coisas já estão prontas na nossa geração. Estamos vivendo momentos decisivos
decisivos. O que falta hoje para Israel reconstruir o templo? Apenas um acordo político. Já está tudo pronto, já está tudo lá, até os animais, já está tudo pronto, a tribo dos levitas, já está tudo ensaiado. Eles só esperam um acordo, e esse acordo você sabe quem vai trazer, esse acordo você sabe quem vai assinar, essa falsa paz você sabe quem vai trazer. E se o templo já está pronto para ser reconstruído, se Israel já tem 77 anos, e o mundo está pedindo a paz no Oriente Médio, irmão, é porque não demora o anticristo se revelar. E se não demora o anticristo se revelar, é sinal que não demora, a igreja está indo embora, é sinal que não demora, a trombeta de Deus vai tocar, aleluia, porque nós pré-tribulacionistas acreditamos no arrebatamento da igreja antes da revelação do anticristo, aleluia. Eu falei que é uma mensagem urgente, é para você despertar esta noite. Você nasceu numa geração, aleluia, que pode sim ser a geração do arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia, já tem o acordo, tenta lá, pesquisa, os acordos de Abraão. O que são os acordos de Abraão? Um acordo econômico e político entre Israel e o mundo árabe, que a qualquer momento pode ser assinado. Se vai demorar ainda 5, 10, 20 anos, não sei, mas nós estamos vendo a figueira florescer, nós estamos vendo a figueira dando flores, e Jesus, Ele nos alerta, sabei que eu estou às portas. Quando verem todas essas coisas, guerras, rumores de guerra, enfermidades, pandemias, epidemias, isso aí existe desde que Jesus veio ao mundo, desde que o mundo existe isso. Mas por que lá no século 18 ainda não podia ser a volta de Jesus? Por que lá no século 17 ainda não podia ser a volta de Jesus? Porque ainda não haviam judeus organizados no Estado de Israel, ainda faltava isso, e hoje nós já temos essa promessa se cumprindo diante dos nossos olhos. É apenas um sinal, é apenas um dos vários grandes sinais da volta de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 1, antes de Jesus subir ao céu, no verso 6, os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo, Ele disse: vocês foram batizados com água, mas em breve serão batizados com o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Os discípulos então perguntam para Jesus: Senhor, será neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aí Jesus, Ele não repreende os discípulos. Para aqueles que são contra o Estado de Israel, Jesus tinha que ter dito para os discípulos: esquece Israel, agora a igreja é o novo Israel de Deus. Jesus podia ter dito: por que vocês estão preocupados com Israel? Por que vocês estão preocupados? Jesus não repreendeu os discípulos. Sabe o que Jesus respondeu? Não pertence a vós saber o tempo nem as estações que o meu próprio Pai preparou. Ele está dizendo o seguinte: olha, vai ter a restauração de Israel. Não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus está dizendo: vai ter a restauração. Eu não sou contra a restauração. Jesus está dizendo: vai ter a restauração, mas não se preocupem com Israel. Aí ele continua. Ele vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Não se preocupem com Israel, porque o Pai vai cuidar deles. A vocês vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Levem a mensagem aos gentios, porque a restauração vai vir. Mas enquanto isso, se preocupem em ganhar os gentios para o Senhor. Aleluia! E aí os discípulos recebem o Espírito Santo, eles vão pregar o Evangelho. Aqui o outro grande sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho entre os gentios. Mateus 24, 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as gentes. E aí então virá o fim. O outro grande sinal da volta de Jesus é o avanço da obra missionária. É a pregação do Evangelho entre as nações.
nações, a restauração final de Israel, a pregação do evangelho entre as nações, também são dois grandes sinais. E esse grande sinal da pregação do evangelho, você tem que ficar atento com ele, porque Jesus, ele diz, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Ele não diz que todas as nações vão se converter, ele não falou isso. Ele falou, as nações vão ouvir o evangelho, e quando todas as nações ouvirem o evangelho, então virá o fim. E você deve saber que muitas nações já ouviram o evangelho, muitos povos que hoje nós oramos para eles ouvirem o evangelho, se você pesquisar você vai ver que eles já ouviram lá atrás. Você sabia que a Turquia já recebeu o evangelho? Hoje é um estado muçulmano, mas lá atrás eles eram um povo cristão. Lá na Índia, a tradição da igreja diz que o apóstolo Tomé levou o evangelho para o sul da Índia já nos primeiros séculos da igreja. Houve já grandes avivamentos na Ásia, existem muitas regiões que já ouviram o evangelho. A Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo hoje para o evangelho, se você for encontrado com a Bíblia lá, você e sua família é presa perpetuamente, porque na Coreia do Norte hoje é proibido pregar o evangelho, mas antes do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o PTC de Kim Jong-un e os seus antepassados tomarem o poder da Coreia do Norte, no regime que eles implantaram na ditadura comunista, antes da ditadura comunista ser implantada na Coreia do Norte, você vai pesquisar e vai descobrir que haviam centenas de igrejas na capital da Coreia do Norte, haviam centenas de igrejas em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Ela era conhecida como a Jerusalém Oriental. Aí veio o regime ateísta, comunista, e tomou aquela região, e hoje pregar o evangelho é proibido na Coreia do Norte. E você pode olhar para a Coreia do Norte e dizer, Senhor, o evangelho ainda não entrou na Coreia do Norte, mas Jesus pode dizer, o evangelho já foi ouvido lá. Eles negaram o evangelho, hoje eles são proibidos de ouvir o evangelho, mas muitos já ouviram lá atrás, muitas nações já ouviram lá atrás. Você acha que Jesus quer que a gente evangeliza de novo a Europa? Você quer que a gente evangeliza de novo a França, a Alemanha, a Inglaterra de John Wesley? Hoje eles estão apostatando, hoje eles estão esfriando, o secularismo tomou conta de muitas regiões que foram berços de avivamento na Europa. Eles estão apostatando, eles estão esfriando, eles estão negando a Jesus. Pregadores de rua estão sendo proibidos de pregar em muitos lugares aonde o evangelho já foi pregado, e nós vamos ter que pregar de novo? Não, nós temos que ir àqueles poucos que ainda não ouviram o evangelho. E eu vou te dizer algo aqui essa noite, falta poucos irmãos, falta poucas nações para ouvir o evangelho, faltam poucos povos para receber a mensagem. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite, tem alguém tentando levar a mensagem para eles, de alguma maneira eles estão tentando, e a qualquer momento, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas lá no céu, eu creio que alguém vai dizer, Senhor, o evangelho chegou a todas as nações, aleluia, glória a Deus, e aí então virá o tempo do fim. Glória a Deus, aleluia. É urgente, irmão. Você acha que Jesus vai demorar muito ainda? Cuidado, você pode estar enganado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Jesus está às portas, a palavra de Deus está sendo pregada, a tecnologia está levando a mensagem a muitos lugares, aos meios de comunicação. Agora temos a inteligência artificial. Se você pesquisar, você vai encontrar instituições que estão traduzindo a Bíblia para todos os idiomas que ainda não receberam a mensagem. Hoje cerca de 7.000 idiomas ainda não receberam uma Bíblia traduzida, mas existem organizações seríssimas traduzindo a Bíblia. Uma delas, eu trouxe o nome aqui para os irmãos, é a Wycliffe Bible Translation, que está traduzindo a Bíblia para todos esses idiomas, e eles dizem, até 2033, todas as nações da terra vão ter uma Bíblia no seu idioma nativo.
Irmão, 2033 é logo ali, glória a Deus, aleluia! O Evangelho está se espalhando, o Evangelho está sendo pregado, enquanto você talvez está distraído, a mensagem de Deus está se espalhando, Deus está restaurando Israel, do outro lado a mensagem está sendo pregada, tem instituições, ministérios, as Assembleias de Deus são um ministério que envolve muito com missões em várias nações da terra, a palavra de Deus está sendo pregada. Existe um projeto chamado Jesus Film Project. Eles estão levando um filme sobre a história do Evangelho, contando sobre Jesus às nações de idiomas que ainda não ouviram o Evangelho. Eles dublam a mensagem do Evangelho em filmes e levam para tribos indígenas. Eles estão levando a mensagem do Evangelho para pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, mas conseguem ouvir, conseguem ver uma imagem. Filmes estão sendo passados em tribos nativas, indígenas, em lugares do mundo que eles ainda não haviam ouvido falar do Evangelho, aonde missionários do passado ainda não pisaram. A tecnologia está ajudando a levar a mensagem do Evangelho, aleluia, Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo, o relógio de Deus em breve vai marcar a meia-noite. Aleluia! Glória a Deus. Eu falei de Israel, falei da igreja, e também um grande sinal é o mundo. A Bíblia fala como vai ficar o mundo nos dias que antecedem a volta de Jesus. Além da apostasia, haverá muitas enfermidades, muitas guerras cada vez piores, crise climática cada vez piores, as coisas vão só piorar no mundo, e fala de todo um governo que vai se centralizando para a ascensão do anticristo. Os sinais do fim dos tempos no mundo também estão se cumprindo. Lá em Daniel 12, no verso 4, o Senhor disse a Daniel que no tempo final, muitos iriam correr de um lado para o outro. Tem hora que passam uns motoqueiros tão rápido perto assim que você nem vê. As pessoas estão correndo para lá e para cá, através dos meios de transporte. E o Senhor disse: Daniel, vão correr de um lado para o outro nos últimos dias, e a ciência se multiplicará. Como a ciência se multiplicou, irmão? Nós estamos na geração de chips cerebrais. Nós estamos numa geração que vamos ver pessoas se comunicando com as outras através de sensores cerebrais, coisa que parece até bruxaria, mas é a tecnologia moderna. Estamos num tempo em que, se não tivermos controle da inteligência artificial, ela pode trazer problemas para nós no futuro. Já estamos vivendo isso, não é ficção científica, é realidade. Como a ciência tem se multiplicado para fazer o bem, mas chegará um dia em que ela vai ser usada para o mal. Vai chegar um dia em que tudo isso será usado contra aqueles que querem servir a Deus. Vai chegar um dia em que nós não teremos a liberdade que temos hoje, e a única forma de nos livrarmos deste tempo é estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. A ciência tem se multiplicado muito. O anticristo está se aproximando. Daniel, ele escreve lá em Daniel capítulo 7, no verso 25, que ele virá com grande poder, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Aqui está falando dos judeus que ele vai perseguir na grande tribulação, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Está falando da última semana de Daniel, está falando do reinado do anticristo, que serão de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio de grande tribulação, tempos e metade de um tempo. É quando chegar este grande líder mundial que vai enganar as nações. Mas quando ele chegar, aonde a igreja vai estar? A igreja vai estar aqui ou não vai estar aqui? Meu irmão, eu quero te dizer essa noite que a igreja não vai estar aqui, porque estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus.
Durante a grande tribulação, durante o reinado do anticristo, nós não estaremos aqui. E aí a gente chega na parábola das 10 virgens. Porque na parábola das 10 virgens, Jesus está falando do arrebatamento, está claro. Ele está deixando claro. Ele fala que chegará, o dia da sua vinda será como essas 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas tinham lâmpada. Salmo 119, verso 105, o que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então todos vão ter esta lâmpada, todos terão acesso à palavra, mas nem todos terão um azeite, nem todos terão a comunhão com o Espírito Santo. E aqui ele diz, olha, aqueles prudentes estarão com a palavra e também estarão com o azeite, mas vai demorar e todos vão dormir. Olha o que a palavra diz, que todos vão dormir, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tem gente prudente hoje que está dormindo. Tem gente hoje que já foi batizado com o Espírito Santo, já profetizou, já foi uma bênção, já deu até aula em escola dominical, já foi um grande evangelista e hoje está parado, está desanimado, está preso aos prazeres desse mundo. Talvez está na igreja só cumprindo uma agenda, mas é uma pessoa que foi marcada pela presença de Deus um dia. É alguém prudente, mas que está dormindo. E se você está aí no meio prudente, desperta, porque a Bíblia diz, não é só os loucos que vão dormir, não é, os prudentes também vão estar dormindo. Muitos cristãos sinceros estão dormindo, mas quando chegar o noivo, primeiro vai vir um aviso. O que é isso? É um último soar do avivamento, é um último grito de restauração, de despertamento, é o último chamado para se levantar, porque aí vem o esposo. E quando você ouve uma mensagem como essa, que Jesus está voltando, é o Espírito Santo te dizendo, desperta, desperta, não fica perdido, não fica dormindo, desperta, porque o noivo está chegando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E então, olha, o esposo vem buscar a noiva. Por que Jesus conta a parábola das 10 virgens? Porque é o casamento judaico. No casamento judaico, o noivo faz um pacto com a noiva, e aí ela não sabe o dia que o noivo vai vir buscar ela para o casamento, porque é o noivo quem busca e leva para a casa do pai, para a família, para celebrar o casamento e as bodas. Então ela fica aguardando, ela tem uma noção de que cerca de 1 ano aproximadamente o noivo deve chegar. E quando está se aproximando desse tempo, as amigas da noiva, elas selecionam mulheres que vão ajudá-la. Elas vão estar na casa da noiva se preparando, especialmente sempre de noite, porque o costume era o noivo vir geralmente à noite, porque era um momento de surpresa. E quando ele chegasse, aquelas amigas da noiva tinham que estar preparadas com azeite. Elas tinham que estar preparadas com a lâmpada e com azeites para iluminar o caminho para a noiva se encontrar com o noivo. E quando chega o dia, ela não sabe o dia nem a hora, mas de repente vem os amigos do noivo dizendo, aí vem o esposo, geralmente de noite. Então elas se levantam, aquelas mulheres pegam as lâmpadas, elas vão até a metade do caminho para se encontrar com o noivo, e a noiva se encontrar com ele, para que o noivo possa levar a noiva para a casa do pai. Será que você já lembrou de João 14 verso 2? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas antes virei primeiro e buscarei a vós e vos levarei, para que aonde eu estiver vós estejais também. Ei, fizemos uma aliança com ele, sabemos que ele vai vir nos buscar, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o grito vai vir, a trombeta vai tocar, o Espírito Santo vai ir, e nós temos que estar preparados para encontrar com ele, para ir para as bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Agora olha que interessante, o casamento judaico durava só um dia? Não, durava cerca de 1 semana. O casamento judaico, a festa das bodas, era 1 semana. Qual que é o tempo que o anticristo vai governar? Que Daniel falou? 1 semana.
a última semana de Daniel, a semana profética de 7 anos. E aonde que a igreja vai estar? Nesses 7 anos, o anticristo na terra, a ira de Deus caindo, e a igreja vai ter subido. Vamos estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! 7 anos de tribulação e nós lá nas bodas. Agora, vai ficar muitos para trás? Vão ficar. Vai ter pregação do evangelho na grande tribulação? Vai ter nações que vão ouvir o evangelho também durante a grande tribulação. Apocalipse 11, as 2 testemunhas vão profetizar em Jerusalém por cerca de 1260 dias, 3 anos e meio. As 2 testemunhas vão estar profetizando em Jerusalém, profetizando o quê? Que Jesus é o Messias, aleluia. As nações da terra ainda também vão ouvir o evangelho. A Bíblia fala em Apocalipse 14, que haverão 144 mil judeus selados. Eles terão o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai em suas testas, e eles também serão testemunhas de que Jesus é o Messias durante a grande tribulação, porque a grande tribulação será um período de muita perseguição, principalmente contra o povo de Israel. O antissemitismo de hoje é fichinha perto do que vai acontecer quando o anticristo romper o pacto de uma semana, e a igreja que subiu estará com o Senhor, e a igreja que subiu, que estava preparada, estará com o Senhor, porque quando marcar a meia-noite, o arrebatamento vai acontecer, e o povo de Deus vai subir, estaremos com ele nos ares. E o anticristo, o que Daniel falou? Que ele vai proferir blasfêmias contra Deus e contra aqueles que estiverem nos céus. Está lá em Daniel 7, 25. Ele vai blasfemar também do povo que habita o céu. Enquanto a gente estiver no céu, ele vai estar falando coisas aqui, convencendo as pessoas de que não foi o arrebatamento, de que não é isso que as pessoas estão dizendo, de que não é estas coisas. Então aqueles que não acreditam, que ficarem, cuidado para você não acreditar no anticristo, porque ele vai ser um homem do engano, ele vai enganar a muitos. Olha o que diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses, já foi lido essa noite, aonde fala do alarido de Deus, a trombeta de Deus e o arrebatamento, no capítulo 4. Aí no capítulo 5, olha o que Paulo vai dizer. Ele vai escrever o seguinte no verso 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Não podemos dormir para que não percamos o dia do arrebatamento. Não durmamos como os demais. E no verso 9, por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. A ira de Deus é para aqueles que não acreditaram. A ira de Deus é para aqueles que não levaram a sério. A ira de Deus é para os loucos que estão perdendo a tua alma. E nesta noite, Jesus diz a alguém aqui: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E para quem você a tem preparada? Jesus te chama. É noite de você levar a sério um compromisso com Cristo e com o Evangelho, porque a igreja está indo embora. O relógio vai marcar a meia-noite em breve. A trombeta de Deus vai tocar. O mundo não vai ouvir, os santos vão ouvir. O mundo vai ouvir é as trombetas de juízo. Nós não. Nós vamos ouvir é a trombeta de Deus, o alarido do céu. Alabagassuri me cantarábia. Aleluia. Glória. Porque estarão 2 num campo, um será tomado, outro irá ficar. Estarão 2 numa cama, um será tomado, outro irá ficar. Como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Vão mandar te chamar lá no serviço e não vão te achar. Mas cadê o irmão? Cadê o Igor? Ele não veio hoje não? Veio, ele bateu o ponto, ele estava aqui, eu vi ele agora. Cadê
cadê ele? Não sei. Aí vai entrar no Instagram, vai estar lá aquelas notícias. As pessoas estão sumindo, ninguém sabe explicar ainda o que aconteceu. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nessa teologia pentecostal. Eu ouvi isso dos nossos pais. Eu acredito que a igreja vai subir, que o povo de Deus vai desaparecer. Vai! Aleluia! Eu te respeito, pós-tribulacionista. Eu te amo, pós-tribulacionista. Mas eu prefiro ficar com a igreja que vai para as bodas. Eu prefiro ficar com a igreja que vai estar no céu 7 anos na boda. Eu não quero ficar aqui para ver a cara feia do anticristo, não. Aleluia. Oh, arabassole me cantará. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O povo de Deus então não ficará para a ira. E lá em Judas, no capítulo 1, no verso de número 14, olha, Enoque escreveu isso. E o livro de Enoque foi encontrado muitos anos depois nos achados do Mar Morto. Hoje não é um livro que a gente estuda, mas aqui quando Judas está falando, ele está se referindo a Enoque. Ele está dizendo, olha, destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor. Olha esse Enoque lá atrás, irmão. Deus mostrou para ele Enoque que foi levado. Enoque, Deus levou ele. Deus arrebatou ele. Ele andava com Deus. E ele viu, eis que é vindo o Senhor. Com quem? Com quem? Com milhares. Jesus não vem sozinho na volta, não. Ele vem com milhares. Aí os colegas do Igor vai ver o Igor vindo lá. Aí eu vou ver os pastores lá. Nós vamos ver. Nós não, desculpa, nós vamos estar lá, misericórdia. Mas quem ficar vai ver nós com ele. Porque eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Olha ele vindo lá com a igreja que foi arrebatada. Xalabagassuri me cantarábia. Prepara a candeia. Se enche de azeite, porque o passaporte já está carimbado. Logo, logo o céu vai nos chamar. Oh, glória, aleluia. E os judeus, o que vai acontecer com eles? Zacarias capítulo 12, verso 10. Eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Davi. Eles olharão para mim, aquele que eles transpassaram, e prantearão como se pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente, porque os judeus vão olhar para cima, vão ver os santos descendo, e no meio, quem é este que está sobre o cavalo branco? E na tua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Messias. Mas espera aí, o que é aquelas marcas nele? É as marcas da cruz. Ah não, o Messias é Jesus de Nazaré. E os judeus vão se arrepender, e os judeus vão chorar naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Olha Deus te despertando aqui essa noite. Se você tinha abandonado essa fé, olha Deus te enchendo dela de novo. Pode sair e dizer aos teus amigos: eu creio, a igreja vai ser arrebatada. Diga, eu acredito, a igreja vai ser arrebatada. Fale para os teus amigos na escola, fala para os teus colegas de trabalho. Não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha da teologia pentecostal, do arrebatamento da igreja, porque a base bíblica sim, Jesus vai levar a igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Este é o relógio escatológico. Israel, o mundo e a igreja, pregação do evangelho, são como aqueles ponteiros do relógio. Quando eles estiverem alinhadinho à meia-noite, quando Deus falar, já está pronto. As profecias de Israel, as profecias da vinda do anticristo e as profecias da pregação do evangelho.
Aí, meu irmão, é subir. Glória a Deus. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos de passagem aqui, irmão. Tem hora que dá vontade, né? De a gente se apega um pouquinho com esse mundo, mas não podemos nos apegar. Temos que prosperar, construir uma vida aqui, mas não podemos nos apegar com este mundo, irmão. A hora que o Senhor nos chamar, ou a hora que Ele arrebatar a sua igreja, nós precisamos estar alegres, precisamos estar prontos, precisamos estar despertados para este dia, aleluia, porque não demora, glória a Deus. Aleluia. Mas por que parece, eu encerro agora, por que parece que com todos esses sinais ainda tem gente desviando, ainda tem gente escandalizando? Por quê? Jesus falou lá em Apocalipse 22, no verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Eis que cedo venho. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Que à medida em que Ele se aproxima, aqueles que não querem ter um compromisso, eles vão se desviar mesmo, eles vão se perder mesmo, porque eles amam o pecado. Mas aqueles que amam a Jesus, eles vão se santificar mais, eles vão buscar mais, eles vão querer mais, eles vão querer mais azeite, eles vão querer mais, eles não vão perder um culto, eles vão vir, eles vão buscar. Os jovens vão buscar, os adolescentes vão buscar, aleluia. Eles não vão se perder com TikTok, com dancinha, com droga, com nada. Eles vão ter fome, eles vão ter sede. Sabe por que você tem fome? Sabe por que você tem sede de Deus? Mesmo em um mundo tão atrativo, é porque Jesus está te chamando para fazer parte do povo que vai subir, aleluia. Quem é santo, fica mais santo ainda. Glória a Deus, aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Vamos orar agora. O Espírito Santo está aqui. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Você jovem, adolescente, vem até aqui à frente. Vamos orar para que você seja cheia do Espírito Santo. Irmão, irmã, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, saia de onde você estiver agora e vem aqui à frente. Vamos orar agora, nesses minutos finais, para Jesus te encher, para Jesus te batizar. Se você está enfermo, o Jesus que arrebata é o Jesus que cura. Ele salva, Ele transforma, Ele batiza com fogo, aleluia. E em breve Ele voltará. Glória a Deus. Se há alguma alma para Cristo, se você quer entregar sua vida para Jesus, venha também, venha aqui à frente. E nós vamos orar agora, para que o poder de Deus venha sobre você, sobre a sua vida, aleluia. Você que está nos assistindo agora, em nome de Jesus Cristo, você que está enfermo aí assistindo agora, através da internet, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus. Onde houver uma enfermidade essa noite, sai agora toda enfermidade. Aonde houver a frieza espiritual, sai agora em nome de Jesus. É tempo de despertamento, é tempo de avivamento. O noivo está vindo, a meia-noite está marcando, Jesus está às portas. Adorado entre nós, tão desejado aqui. Olha Ele aqui essa noite, Espírito Santo está aqui, aleluia. Mas nada se compara. Em nome de Jesus, aonde você estiver agora, levante um clamor sincero a Ele, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai falar em línguas como você nunca falou. Deixa fluir, deixa, aleluia. Se vir aí a língua, fala, é do Espírito Santo, não tenha vergonha. Fala, fala, fala. Deixa Ele te batizar esta noite, em nome de Jesus. Batiza agora, Senhor. Renova, desperta. Fogo agora, fogo de Deus agora. Oh meu Deus, vem agora. Sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada irmão, sobre cada irmã agora. Agora. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do azeite agora, agora, aleluia, em nome de Jesus. Receba agora, receba agora, receba agora. É urgente, é para hoje,
Confunde o inimigo esta noite. Adora a Deus. Adora a Deus, que Ele te cura. Adora a Ele, que Ele restaura. Adora a Ele, que Ele te enche com poder. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem agora. Vem Senhor, vem, vem, vem. Vem sobre cada vida. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, vem. Vai, batiza, batiza Senhor. Batiza com o Espírito Santo e com fogo agora. Enche, 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 enche. Poder de Deus sobre a vida dele agora. Poder de Deus sobre a vida dele agora, Pai. Deus sobe agora, impacta a vida desse jovem agora. Agora, agora Jesus, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele vem buscar a sua igreja, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Em breve, olha aí, em breve Ele vai aparecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a igreja vai ser arrebatada, irmão. Vai, vai. O diabo vai ficar doido, porque a igreja vai embora. Aleluia. Oh glória. Um piscar de olhos acontecerá. Oh glória, aleluia, aleluia. Jesus é o Messias, aleluia. Mas a igreja será arrebatada. Oh Jesus, Piscar de seja cheio agora, cheio do Espírito Santo. Oh Deus, abençoa cada jovem, cada adolescente, cada pai, cada mãe. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Amém. Irmão, eu vou passar agora para o pastor. E você que ouviu essa mensagem, quiser entregar a sua vida para Jesus, você pode vir aqui à frente. Nós estaremos ainda orando. Os pastores também estarão orando pela sua vida. Se você quiser nessa noite entregar sua vida para Jesus, que Deus continue abençoando a todos, aos jovens, adolescentes, essa linda igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoa o irmão Wilson pela mensagem. Confesso aos irmãos que há muito tempo não ouço uma pregação tão interessante como essa. Que maravilha. É o assunto que eu mais gosto, é o arrebatamento da igreja. Tivemos uma aula aqui hoje sobre o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, varão, por esta mensagem tão poderosa. Se eu fosse você que ainda não é crente, ou você que está parado, não ir embora hoje sem aceitar Jesus, não. Esclareceu tudo para nós, tudo sobre o arrebatamento. Jesus em breve vai buscar essa igreja, e o mundo vai sofrer. O tempo é agora, o dia é hoje, de você se entregar para Jesus. Tem alguém, ele já convidou, mas eu convido de novo. Tem alguém para Jesus, ou para voltar, ou para aceitar Jesus?
Se não tem, que Deus lhe conceda outra oportunidade. Eu não perderia essa oportunidade de hoje por nada, mas é você e Deus. Nós vamos dar aqui os avisos. Ao encerrar aqui, o diácono irmão Igor já falou que é um delicioso hambúrguer. Se você vai comprar aí das hamburguerias, compra aqui da igreja, lancha aqui e abençoa esse grande conjunto que angaria fundo para as festividades deles, para os trabalhos deles. Então compre aqui um delicioso hambúrguer e você vai estar abençoando o nosso conjunto e a direção. Amanhã, segunda-feira, irmãos, haverá oração de 5h30.